Olá, vou ler e comentar hoje o trabalho de autoria Composição Química da Água do Mar, de autoria do professor Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama. Esse trabalho ele foi publicado na GA em 2020, ou seja, este ano, tá? Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre principais íons da água do mar, em seguida elementos traços na água do mar e ao final as considerações finais, certo? Vamos para a introdução do trabalho. Vamos olhar aqui a introdução. A salinidade da água do mar varia entre uma concentração tão baixa quanto 31 gramas por litro em algumas áreas do oceano, até valores como 41 gramas por litro observadas no Mar Vermelho. Em média, a concentração de salinidade, a salinidade mais comum, é de 35 gramas por litro, mas alguns autores usam 34,5. A densidade da água do mar, ou seja, a gravidade específica, varia de 1,020 a 1,030 quilos por litro, ou gramas por metro cúbico. Em média, geralmente é relatado a densidade de 1,027 quilos por litro na temperatura de 25 graus Celsius. A condutividade elétrica típica é em torno de 50.000 microsiemens por centímetro, variando aí de 44.000 a 58.000 microsiemens por centímetro. Naturalmente, condutividade e salinidade estão altamente e positivamente correlacionados. O fator 0,69 pode ser utilizado para converter condutividade para salinidade, com finalidades práticas. Por exemplo, se você tiver uma condutividade elétrica de 50.000 microsiemens por centímetro, tá? Uma amostra de água do mar, você multiplica por 0,69, isso vai dar 34.500 miligramas por litro, ou a salinidade de 34,5, tá? O pH da água do mar varia entre 7,6 e 8,4. Em média, o pH da água do mar é 8,1, tá? Mas essa média do pH da água do mar está lentamente, mas de uma forma firme, caindo à medida que as concentrações atmosféricas de CO2, de gás carbônico, aumentam, resultando em concentrações maiores de CO2 livre, né, que é o gás carbônico dissolvido nas águas oceânicas. O gás carbônico, na água, ele forma ácido carbônico, que faz com que o pH do meio caia, tá? A alcalinidade total da água do mar varia de 100 a 130 miligramas por litro em carbonato de cálcio equivalente, com uma média de 116. Se você pegar a concentração de bicarbonato na água do mar e multiplicar pelo fator 0,82, você vai ter uma estimativa da alcalinidade total. Por exemplo, digamos que a concentração de bicarbonato da amostra de água do mar é 146 miligramas por litro. Pegando isso e multiplicando por 0,82, nós vamos ter uma estimativa de 120 miligramas por litro de alcalinidade total. Em relação à dureza total da água do mar, vai variar entre 5.800 e 7.500 miligramas por litro, carbonato de cálcio equivalente, tá? A dureza total média, 6.570 miligramas por litro.
A dureza total ela pode ser calculada a partir das concentrações dos íons cálcio, magnésio e estrôncio, tá? Utilizando a seguinte fórmula. Você pega a concentração de cálcio, multiplica por 2,5, resultado, soma com a concentração de magnésio, multiplica por 4,12, soma com a concentração de estrôncio, multiplica por 0,68. Por exemplo, digamos que a concentração de cálcio é 400, de magnésio 1.350 mg por litro e de estrôncio 8. Tá? Fazendo essas contas, 4 vezes 2,5 mais 1.350 vezes 4,12 e 8 vezes 0,68. O resultado vai ser 6.567 mg por litro, carbonato de cálcio equivalente, que é a estimativa de dureza total da água, certo? Nós temos aqui no slide uma bela imagem, né, de aérea do mar, né, mostrando aí uma região litorânea de algum dos países visitados pelo Daryl Chori, que é o editor da GAA, tá? Aí nessa foto tem o seguinte título: as características químicas típicas da água do mar podem ser utilizadas como um guia para se preparar água do mar artificial, certo? Essas informações que eu estava falando sobre mínimo e máximo, elas estão resumidas aqui nessa tabela, tá? Vocês têm aí para salinidade, densidade, condutividade elétrica, pH, alcalinidade e dureza total. Vocês têm aí as informações mínimo, máximo e a média, ou seja, o valor típico, né? Só repassando rapidamente as médias. Salinidade 34,5 gramas por litro, densidade 1,027 kg por litro a 25 graus Celsius, condutividade 50.000 microsiemens por centímetro, pH 8,1, alcalinidade total 116 miligramas por litro e dureza total 6.570, tá? Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2, ele vai tratar principais íons da água do mar, certo? Principais íons da água do mar. Vamos ver aqui. As concentrações iônicas principais da água do mar podem variar ligeiramente de um lugar para outro, mesmo quando não há diferenças na salinidade, ou seja, salinidade igual, você pode ter composição iônica um pouco diferente. Entretanto, à medida que a salinidade cresce, as concentrações dos íons principais tendem a aumentar para mais ou para menos, ou em proporção direta à salinidade, tá? Muitos autores têm relatado a composição dos íons principais da água do mar. Para ser considerado um íon principal, a concentração tem que ser igual ou maior que 1 miligrama por litro, tá? 1 miligrama por litro. Nós temos aí uma tabela, tá? Que apresenta os íons principais da água do mar, ou seja, aqueles que têm mais de 1 miligrama por litro, que são cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, bromos, brometos, né, estrôncio, o boro, o ácido bórico, silício, sílica e o flúor, tá? E o flúor. E aqui as concentrações típicas de cada um deles em ordem decrescente, tá? Então os dois de longe de maior concentração, cloreto e sódio, tá? Compreendem 85,7% da salinidade da água do mar. Em segundo, sulfato e magnésio, tá? 2.750 miligramas por litro e 1.350 miligramas por litro. Compreendem 11,2% da salinidade da água do mar.
Terceiro, cálcio e potássio, em concentrações aproximadamente iguais, cálcio 400 miligramas por litro e o potássio 380, respondem por 2,3% da salinidade. E o último grupo, tá? Bicarbonato, bromo, brometo, estrôncio, ácido bórico, sílica e flúor, que vão responder por menos de 1%. Tá? Vamos continuar aqui. Como já falado, né, o sódio e cloreto são aqueles de maior concentração, compreendem 85,7% da salinidade. Segundo grupo, magnésio e sulfato, 11,2% da salinidade. Terceiro, cálcio e potássio, 2,3%. E por último, esses outros íons. Tá? Quando uma pessoa está interessada, né, na composição iônica da água do mar, que ela faça no próprio laboratório, né, ou encomende a algum outro laboratório, ela pode checar, né, a confiabilidade ou o acerto da análise se ela observar o equilíbrio entre os cátions e ânions principais, tá? Na água do mar existe um balanço ou um equilíbrio entre cátions e ânions principais de aproximadamente 1, tá? Quando a gente considera as concentrações catiônicas e aniônicas em miliequivalentes por litro, tá? A gente percebe, observa que há um equilíbrio entre cátions e ânions, ou seja, a quantidade de miliequivalentes de cátions contidos em 1 litro de água do mar é aproximadamente igual à quantidade de miliequivalentes de ânions contidos em 1 litro de água do mar, tá? Existe aqui uma outra tabela que vai demonstrar isso daí, certo? Essa que vocês estão vendo. Temos ali os cátions, né, principais, sódio, magnésio, cálcio, potássio e estrôncio. Em seguida, os ânions principais, cloreto, sulfato, bicarbonato e bromo, tá? Aí tem, na segunda coluna, as concentrações típicas em miligramas por litro. A terceira coluna é a concentração em miligrama por milha equivalente, tá? Como é que é obtida essa informação? Você faz o seguinte, você divide a massa atômica do elemento pelo número de valência. Por exemplo, no caso do sódio, a massa atômica é 23, o número de valência é 1, né? É um cátion monovalente, 23 dividido por 1, 23, que é a informação que aparece lá, tá? Ou seja, 1 miliequivalente de sódio pesa 23 miligramas. No caso do magnésio, a massa atômica é 24,3, só que ele é bivalente, o número de valência é 2, divide 24,3 por 2, vai dar 12,15, que é a informação que consta ali naquela célula ali, tá? Ou seja, 1 miliequivalente de magnésio pesa 12,15 miligramas. Então, se fez isso para todos esses elementos, esses 5 cátions e esses 4 ânions, aí você tem as informações aí na terceira coluna. Por fim, na última coluna, a gente tem a concentração de cada um desses íons em milha equivalente por litro, tá? Para você chegar a esse valor, basta você dividir a concentração em miligrama por litro pela concentração em miligrama por milha equivalente. Por exemplo, se você dividir 10.500 em relação ao sódio, se dividir 10.500 por 23, vai dar 456,52. Magnésio, divide 1.350 por 12,15, dá 111,11. Ou seja, a quantidade de miliequivalentes de cada um dos íons por litro, né? Por exemplo, em 1 litro de água do mar existem 456
111,52 miliequivalentes de sódio. Em 1 litro de água do mar existem 111,11 miliequivalentes de íons magnésio e assim por diante. Para terminar esse balanço cátion-iônico, soma-se todos os miliequivalentes de cátions, dos cátions, tá? Sódio, magnésio, cálcio, potássio e estrôncio. Você soma esses valores, tem um total ali de 597,49 miliequivalentes por litro. Em 1 litro de água do mar, o total de cátions principais corresponde a 597,49 miliequivalentes. Faz a mesma soma com os ânions, tá? Nessa última coluna, o total ali 595,36. Vejam que os resultados, os totais cátions e ânions, muito próximos um do outro, né? Quase coincidentes, mostrando que de fato existe um equilíbrio, né, iônico na água do mar quando se considera as concentrações em miliequivalente por litro, tá? O balanço é quase de 1 para 1. Né? Para cada miliequivalente de cátion, você tem 1 miliequivalente de ânion, certo? Vejam que para se enxergar, né, se constatar esse equilíbrio cátion-aniônico, tem que se trabalhar com essa unidade miliequivalente por litro. Se nós considerarmos a unidade miligrama por litro, isso não seria observado, porque olhem aqui na segunda coluna, tá? Se nós somarmos as concentrações desses 5 cátions, vai dar 12.638 miligramas por litro, tá? Se nós somarmos as concentrações dos ânions, desses 4 aqui, vai dar 21.907 miligramas por litro. Portanto, a massa de ânions é bem maior do que a massa de cátions, né? Nessa unidade miligrama por litro. Mas, quando se faz a conversão para a unidade miliequivalente por litro, você observa esse incrível, né, esse maravilhoso equilíbrio existente na água do mar, né, entre os equivalentes químicos de cátions com os equivalentes químicos dos ânions principais nesse mesmo volume de água do mar, no caso, 1 litro, tá? Pessoal, nós estamos no ponto 2, né? A gente está no ponto 2, falando sobre principais íons da água do mar. Como nós já estamos aí com 17 minutos, vamos dar uma paradinha, a gente conclui a leitura e comentários desse artigo no próximo videocast, na parte 2, falando sobre elementos traços. Até já!